Olá, seja bem-vindo à segunda parte do nosso webinário sobre WordPress. E nessa segunda etapa a gente vai criar esse layout aqui, a gente vai criar um tema do zero e implementar esse layout. Ele é um portfólio que você pode utilizar como um portfólio. Ele é focado em negócios locais, então o foco total dele, o foco principal dele é fazer o usuário entrar em contato com você caso esse seja o seu foco, senão você pode só trocar a comunicação aqui. Mas ele tem botões estratégicos, todos eles levam o usuário diretamente para falar com você via WhatsApp. Então a gente tem esse hero aqui que chama bastante atenção, a maneira com qual você trabalharia, um texto aqui focado mais em SEO e para passar uma visão para o futuro provável cliente da maneira que você trabalha, resultados que você já gerou, então aqui alguns clientes com uma pequena descrição. Se você ainda não tem, é só esconder essa seção aqui. E aqui mais uma área de conversão. Então esse vai ser o tema no WordPress que a gente vai criar aqui nessa etapa. Então eu vou abrir aqui o meu local, vou clicar aqui no maisinho e vou começar um novo projeto. Vou chamar ele de WP Start. Vou deixar aqui tudo como padrão. Vai ser tudo admin. Vou colocar aqui o meu e-mail. E vou adicionar o site e vou esperar um pouquinho enquanto o local ele faz a criação da instalação do WordPress para mim. Pontinho, já está criado. Deixa eu abrir ele aqui. E vou puxar ele para cá. Pronto, aqui a gente então tem a instalação do WordPress feita com o tema atual do WordPress, que é o 2023. Pronto. Eu vou acessar aqui o WP admin, login senha que eu coloquei na etapa anterior. Ok, não quero salvar nada. Vou fazer aqui algumas modificações. Aqui vai ser Brasil. Só vou trocar a língua aqui. Pronto. Deixa eu olhar os links permanentes aqui. Já está como nome do post. Então tudo está do jeito que a gente precisa. Nosso primeiro passo para fazer a criação de um tema no WordPress eu vou abrir aqui a pastinha do meu tema e eu vou arrastar public para dentro do Visual Studio. Pronto. Toda a instalação do WordPress já está aqui dentro do meu Visual Studio Code. Eu vou criar uma pastinha agora que chama WP Start. E essa aqui vai ser a pasta do meu tema no WordPress. A gente pode dar uma olhadinha aqui. Eu criei a pasta, mas aqui vai ter um aviso que está faltando a folha de estilo, porque só isso não é o suficiente para o WordPress considerar a minha pastinha aqui como um tema. Então, style.css aqui. Criei. E ele agora vai pedir mais algumas informações, porque eu criei a minha pasta, eu criei o meu style.css, mas ele ainda não tem informação nenhuma. Eu vou criar aqui mais um arquivo que eu vou chamar de index. Perfeito. E para o WordPress reconhecer que esse é o meu arquivo de style.css e que ele para ter as informações do tema, eu preciso passar aqui no formato de comentário. Então, o comentário padrão do CSS. E aqui eu preciso passar algumas informações. Por exemplo, o nome do tema é o WP Start. Theme URI, que seria a URL do tema. Eu vou colocar aqui o meu site. Aqui eu vou colocar o autor. Vou colocar o meu nome. E a URL do autor também a mesma coisa do que a URL do tema.
Preciso também colocar aqui numa descrição, que vai ser tema WordPress desenvolvido dentro do webinário WP Start. Esse aqui é a versão 1.0 do tema. Vou passar também aqui o text domain, que vai ser WP Start. Prontinho. O text domain, a gente usa ele só para traduções. Então, se a gente vai utilizar alguma função do WordPress que já tenha essa opção de tradução para depois utilizar alguma ferramenta, a gente usa o text domain. E toda vez que tiver o WP Start dentro de alguma função do WordPress que já tem isso nativo, essa ferramenta vai fazer a tradução automática. Então, isso aqui está feito. Eu vou voltar aqui, vou atualizar. O WP Start está aqui. Ele apareceu aqui uma atualização disponível porque eu estou usando aqui um nome de tema que já existe. Então, aqui, webinário WP Start. Certo? E aqui eu vou chamar ele de webinário WP Start. E vou trocar aqui o nome da pasta também. Pronto. Porque aqui está pegando uma atualização de um outro tema que também chamava WP Start. Então, vamos manter assim. Vou ativar meu tema. Aqui. Prontinho, meu tema. Ele está com um index que não tem nada, porque eu não criei nada dentro do meu index. Então, vou colocar aqui um Olá Mundo. Pronto. Até para facilitar, vou diminuir essa tela aqui e colocar ele aqui. Pronto. E aumentar aqui um pouquinho. Certo. Então, o meu Olá Mundo aqui tá aparecendo. Beleza. Era isso que eu queria. Eu vou apagar e vou criar aqui outros 3 arquivos que são essenciais em qualquer tema do WordPress. Que é o footer.php, o functions.php e o header.php. O meu header é o meu arquivo padrão para cabeçalhos, que vai ser incluído em todas as páginas do nosso site. O footer é o rodapé, que vai ser incluído também em todas as páginas. E o functions é um arquivo apenas de configuração que a gente tem. Então, eu vou começar pelo meu header. Dentro dele eu vou ter aqui uma estrutura do HTML5, que eu vou gerar aqui do meu VS Code. E eu vou tirar daqui o fechamento do body e o fechamento do HTML, porque isso vai ser feito lá no footer. Então, eu posso salvar aqui o meu header e vir aqui no meu footer e fechar body, fechar HTML. Prontinho. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui uma função do WordPress, que é a WP Read, e isso faz o WordPress entender que esse meu tema, que esse é o header do meu tema, só por ter essa funçãozinha dele aqui. Não vou passar um title. O resto aqui pode permanecer igual, só vou tirar esse lang daqui e eu vou passar o PHP Language Attributes. E essa função aqui traz para mim a linguagem que está cadastrada lá no admin. Então aqui ele já vai trazer para mim um PTBR. Se tivesse em inglês, traria o em-US. E por assim vai. Já tem um WP Read aqui. Aqui eu vou passar um body class. E o WordPress também, sozinho, vai trazer para mim quais são as classes que a página atual que eu tô tem. Então, certinho também. Aqui, antes de fechar o body e fechar o HTML, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no header com o footer, que é passar a funçãozinha WP footer aqui. Aí o WordPress já vai reconhecer que esse é meu arquivo de footer. Então, PHP get header, PHP get footer. Pronto, ele já trouxe a barrinha aqui de cima do WordPress para mim, então quer dizer que está funcionando o que eu fiz. Vou deixar aqui o Olá Mundo certinho. Deixa eu colocar aqui, escrever aqui um header e tá aqui. Então,
está sendo incluído certinho, do jeito que deveria. Beleza? Vou aqui no meu Functions. E o WordPress, a gente precisa fazer um setup nos temas que a gente cria do zero. E o que seria esse setup? A gente precisa incluir alguns tipos de suporte. A gente precisa incluir, além de suporte, a gente tem que incluir um menu, esse tipo de coisa. E a gente utiliza o functions.php, que é um arquivo padrão do WordPress. E é importante que a gente mantenha sempre um padrãozinho em todos os temas que a gente cria. Então, vou abrir aqui PHP e vou verificar se uma função ainda não existe. Então, se a minha função, que vai ser a theme setup, se ela ainda não existir, eu vou criar a função e vou inicializá-la também com o hook do WordPress. Então, depois que o WordPress fizer o setup do meu tema, então assim que o meu tema for carregado, eu vou iniciar a minha função de theme setup aqui. Prontinho. Então, no momento que o WordPress carregar o meu tema, ele vai rodar a minha função, que vai rodar tudo que está aqui dentro. Vamos lá. add theme support title tag. Deixa eu atualizar aqui. Ele está aparecendo no título do browser ali só o wp-start.local, porque eu não passei um título para o meu site, ele não tem. Então eu vou vir aqui no meu painel, configurações, geral, webinário, wp-start. E aqui na descrição, eu vou pegar a mesma descrição que eu coloquei aqui e vou atualizar. Vou voltar aqui. Ele não pegou. Deixa eu ver o porquê que ele não pegou aqui. WP-Theme Support. Ele tem aqui tudo. Eu preciso passar title tag. Então, temos suporte. Title tag. Aqui tá. Aqui é After Setup Theme. Isso. Esse era o probleminha. Agora sim. Era isso. Então, a gente já adicionou aqui um suporte para title tag. E aqui você pode ver o tanto de customizações que você pode ter dentro da theme support. Todos aqui são parâmetros que você pode passar dentro da função do add theme support. Por exemplo, eu quero poder subir o logo do site pelo painel de administração. Eu não quero que tenha um IMG no código chamando uma imagem. Então, é assim que você faz para o WordPress entender que você vai ter um logo que vai ser cadastrado via o personalizador dentro do admin. Então, isso aqui está feito. Esse setup. Eu vou duplicar aqui e vou trocar a theme setup por theme menus. Aqui vai continuar rodando quando o tema for carregado. Eu só vou separar em duas funções para você entender o que a gente está fazendo. Aqui eu vou registrar os menus. Por exemplo, se voltar aqui no layout, a gente tem um menuzinho aqui no header. Então, eu tenho pelo menos uma área de menu dentro do meu tema. Eu vou vir aqui então, register nav menus array. Porque eu vou ter eu não vou ter só um parâmetro aqui dentro, eu vou ter vários. Então, é um array com alguns valores dentro. Então, o nome do meu menu vai ser primário. Eu vou dar aqui um escape HTML. E aqui HTML e underline. Vou passar o nome do meu tema. E aqui eu vou passar o meu text domain, que é o webinário wp-start. E aqui o texto que eu quero para o meu menu, que vai ser o menu principal. Pronto. O meu título tem o nome de menu principal. Se você precisar internacionalizar esse tema,
ele já vai estar disponível para tradução, porque eu estou passando o domain aqui. Então, perfeito. Era isso que a gente precisava também. Vou vir aqui no meu header. E agora eu posso começar a trabalhar dentro do meu header para criar ali uma estrutura já com o menu e já com o logo. Então, eu venho aqui, header.theme header. Eu tenho um header com uma classe de theme header. Aí a gente pode ver que todo o nosso layout ele segue um padrão de grid, exceto as imagens no cantinho da tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui mais uma classe de theme container. E aqui vai ser o theme container center. E agora eu continuo as classes do meu header. Eu criei uma classe aqui de contents, uma div. Por quê? Eu já estou pensando em como eu vou estilizar esse layout. Se eu olhar aqui, eu tenho um logo de um lado, eu tenho a navegação do outro. Então, eu vou dividir essa minha classe aqui, vai ter um display flex nela. E aqui dentro eu só vou ter dois elementos filhos, que vai ser o logo e a navigation. E aqui vai ser o nav, para seguir aqui um padrão de tags HTML5, já pensando em otimização. Dentro do meu logo aqui, eu vou chamar uma funçãozinha do WordPress, que já puxa o custom logo lá do admin. Então, php da custom logo. Perfeito. E aqui, eu vou ter vou abrir PHP e vou puxar o meu menu do WordPress, que eu registrei lá no Functions. Esse daqui, aqui dentro. E assim o WordPress reconhece na hora que eu criar um menu que for o menu principal, ele já vai chamar aqui dentro. Então, wp nav menu. Também vai ser um array, porque ele vai ter valores aqui dentro. O theme location, que é o nosso identificador aqui, que é o primário. Menu ID é só um identificador também para o menu, que eu vou chamar ele aqui de primário. Menu class, que vai ser a classe da minha UL, eu vou chamar de theme header menu. Só isso por enquanto. Deixa eu voltar aqui, atualizar. Ele trouxe um menu padrão do WordPress, que só tem uma página cadastrada no admin, porque eu não criei o menu dessa área ainda. Então, eu venho aqui no painel, menus, e vou criar aqui um menu principal. Criei um menu. Aqui é o local de exibição, que é o que eu cadastrei lá no admin, que é o menu principal, dentro do header. Deixa eu salvar aqui. Pronto, salvei. Perfeito, agora eu tenho um início, eu tenho um sample page. Eu já vou deixar ele como eu cadastrei lá no nosso layout, que eu tenho método, serviço, resultados e contato. Então, método, serviço, resultados, contato. Salvei. Pronto, todo o nosso menu já está aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu layout aqui. Eu vou exportar esse logo. Eu vou aqui no meu local sites, wp start, app, public, content, themes, wp start aqui. Vou criar uma pastinha de assets, images, e aqui vai ser o wp start right. Pronto. Vou voltar aqui, eu vou entrar em personalizar dentro do meu admin, identidade do site, e agora eu consigo subir um logo direto pelo admin. Venho aqui, de novo local sites, wp start, app, public, wp content, themes, start, assets, images, tá aqui. Não vou subir assim mesmo, não vou fazer recorte nenhum e vou publicar.
Então, a gente já tem aqui a estrutura do nosso HTML, do header, assim como a gente precisa para depois fazer a estilização. Então, perfeito até aqui por enquanto. Eu posso partir para outra seção já. Eu já vou fazer outra coisa, eu vou exportar essa imagem aqui, esse SVG. Eu vou chamar ele de Hero Image. Eu vou chamar esse aqui de... não, aqui vai ser SVG também. Site Creation Image. É só desses dois que eu preciso por enquanto. Perfeito. Vou voltar aqui no nosso layout. No header eu posso deixar ele assim por enquanto. Meu functions eu vou fechar. Eu vou abrir aqui o meu index. Vou criar aqui uma main de theme main. E eu vou começar pelo meu section hero. Então theme container para manter sempre o mesmo padrão de classes, mantendo o meu grid. Ponto theme hero para concatenar as classes. Aqui eu vou ter o center também. E aqui eu tenho theme hero contents. E o que eu tenho dentro do meu hero? Título, texto, botão e do outro lado uma imagem. Então eu venho aqui, vou criar um theme hero text, theme hero image. Dentro do meu text eu vou ter eu vou copiar aqui, text, title com H1 aqui. Então, especialista em negócios locais. E aqui eu tenho um strong com ponto. Embaixo eu tenho só um parágrafo. Então vou duplicar esse H1, vou trocar para P, que vai ser o meu tagline, só com um parágrafo. E ele tem um strong aqui. Converta visitantes em clientes. Pronto. Eu também vou ter um button. Então venho aqui. A.theme button. Theme button primário. Theme button large. E você já vai entender por que eu passei tantas classes assim dentro do botão. Aqui, pronto. O texto já está aqui. No meu image, eu vou ter aqui agora um img. E aqui eu vou ter um php echo get style sheet directory URI. Isso aqui vai trazer para mim o caminho do WordPress dentro do tema ativo que eu estou agora. Então o WordPress vai entrar aqui na raiz, WP Content, Themes, webinário WP Start, Assets, Images, e vai pegar a imagem que eu quero, que é essa daqui. Então vamos lá. Assets, Images, Hero, Image, SVG. Faltou um eco aqui, então perfeito. Pronto, então ele também já trouxe a imagem que eu vou utilizar lá, mesmo sendo no formato SVG. SVG é também um tipo de imagem, então eu posso incluir aqui como uma imagem também. Vamos lá. A marcação do HTML aqui também já tá feita. Vamos aqui no método WP Start. Fecho aqui. Section theme container .theme method. Mesmo padrão, mesmo grid. Method contents. E o que eu tenho aqui dentro? Tenho 4 itens. E eu tenho um título aqui em cima que se repete em todas as seções. Então, o que eu vou fazer? Vim aqui, eu crio um header. E eu posso ter um header dentro de uma seção porque é semântico. .theme heading. h2.theme heading title. Então, eu tenho o método WP Start. Também vou passar um strong no ponto final, só para fazer a troca da cor dele depois. E aqui eu vou criar alguns articles para manter a semântica.
item. E o que eu tenho aqui dentro? H3, briefing, e um parágrafo com Laren. Pronto. Eu só vou passar aqui algumas classes, para caso uma hora precise trocar esse H3 aqui por outra tag, você não precise, você pode manter só a mesma classe. Então, title e text. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, tá aqui criado também o HTML dessa área. Criação de site para negócios locais. É quase o mesmo padrãozinho aqui do Hero que a gente já fez. Então, vamos lá. Section.theme container.theme creation. Center. Mesmo padrão, então eu tenho aqui a mesma classe, que é o theme heading. Só vou trocar o texto dentro aqui, que vai ser criação de site para negócios locais. Pronto. Aqui eu vou fazer uma coisa diferente para facilitar a estilização depois. Aqui eu vou ter o content, e aqui eu vou ter o text, e já vou ter também o image. E dentro do meu text, sim, eu vou ter um header aqui. E agora aqui embaixo eu só crio um parágrafo, que vai ser o meu class theme creation text description. E agora sim eu tenho esse... deixa eu pensar aqui. Pode ser. Vou duplicar. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. Esse aqui vai ser o quarto. Pronto. E eu posso copiar esse mesmo A que eu tenho aqui e colocar logo abaixo aqui. Pronto. Perfeito. Eu copio o image aqui também que tem no meu Hero e coloco aqui. E só troco o nome da imagem, que vai ser o site creation image.svg. Aqui. Perfeito também, do jeito que a gente queria. Vou voltar aqui para o meu layout. Só falta mais duas seções para a gente criar o HTML. Vou fechar aqui. Section.theme results. No primeiro theme container.theme results. Theme container center. Copio o heading daqui e coloco aqui. O resultado que o método já gerou. Prontinho. E eu posso até vir aqui no method e vou copiar tudo isso aqui. Vou colar ele aqui embaixo e vou trocar aqui o theme method por theme results. E onde está briefing, eu vou trocar por Apple. Deixa eu voltar aqui. Pronto, também já está feito. Então, só falta aqui mais uma seção. Section.theme container.theme contact. Aqui eu não vou seguir o grid, porque vai ser sempre assim. Não vou seguir, sim, melhor. Até pra gente conseguir mexer no mobile depois. Aqui, então, theme contact. Contents. Eu vou ter um H3 com esse texto. Um parágrafo com esse. E o mesmo button que eu tenho aqui em cima de contato. Feito. Deixa eu atualizar aqui. HTML feito de todas as seções. Entro aqui no footer. Acima do WP Footer, vou criar uma tag de footer. Theme container
ponto theme footer, theme container center, e aqui eu vou ter o meu contents, que só vai ter um parágrafo dentro. Todos os direitos reservados 2023. Prontinho. Então a gente tem toda a estrutura do HTML que a gente precisa para criar a nossa página, tudo feito, e na próxima aula a gente pode, na terceira parte desse webinário, a gente pode começar a fazer a estilização desse tema que a gente vai criar. Então, você agora tem uma noção melhor, um pouquinho melhor de como funciona o WordPress, de como você consegue começar a criar um tema do zero, e na próxima aula a gente vê como estilizar um tema do jeito certo.